Para iniciar hoje o culto, pedia que pudessem abrir as Bíblias em 2 de Reis 6:31. 2 de Reis 6:31. E vamos ler até 7, versículo 10. Está todos a abrir? E diz assim: me faça Deus e outro tanto sobre a cabeça de Eliseu, filho de Safá, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem diante de si, mas, antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicídio mandou tirar-me a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após ela? Estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que o mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Então, disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei sempre estava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entraremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui também, morreremos. Vamos nós agora, pois, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alegou contra nós os reis dos Heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugirem para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestidos, e foram e os esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fizemos bem. Este é o dia das boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até à luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciamos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas estavam, e as tendas como estavam dantes. Mais uma vez, bom dia, prezados irmãos. Eu, antes propriamente de refletirmos sobre o texto que nós acabamos de ouvir, queria dar as boas-vindas a todos os irmãos e nomeadamente às visitas que estão connosco. Temos aqui algumas caras que creio serem a primeira vez estarem connosco e nós, apesar de não ter aqui os nomes, queria-vos dizer que espero que se sintam muito bem, que o Senhor vos possa abençoar e são muito bem-vindos. Ficaremos muito felizes sempre que aqui estiverem connosco. Queridos irmãos, a história que nós acabamos de estudar é uma história que todos nós conhecemos. Ela refere-se a um acontecimento que teve a ver com o cerco de Samaria. Este acontecimento está na Bíblia relatado, não é para enfeitar, como nenhum dos outros também o é.
Sempre, tudo aquilo que está escrito, e a Bíblia poderia conter milhões e milhões de páginas para contarem as histórias daquilo que Deus tem feito ao longo do seu povo. No entanto, estão aqui estas porque elas têm lições para nós. Acontece que este tempo era um tempo de dificuldade para o norte de Israel. Não sei se os irmãos têm a ideia, todos os reis de Israel do norte, reis do norte, todos foram maus. Não houve um rei bom. Houve 20 reis no norte, todos foram maus. Uns piores do que os outros. Jorão não foi dos piores, mas foi um mau rei. Ele era filho de Acás. Primeiro reinou o seu irmão Acasias 1 ano e depois foi Jorão que passou a reinar. E acontece, queridos irmãos, que a Síria, através de um general Ben-Hadad II, invadiu, cercou Samaria, melhor dizendo. E neste cerco não havia possibilidade nem de se entrar, nem de sair. Só havia duas formas de morrer. Ou se morria à fome, ou então se morria à espada, se alguém tentasse realmente sair da cidade. E nós podemos ver porque é que as coisas estavam assim. O próprio rei era um idólatra. A fome estava no seu auge. Já se vendia esterco de pombas por muito dinheiro. E vendia-se cabeças de jumento por fortunas. Vejam, irmãos, aquilo que nem que se nos pagassem nós comeríamos, pagavam-se fortunas para realmente se ter algum tipo de alimento. Já havia atos de canibalismo, mães que estavam a comer os seus filhos. E a história, se lerem um bocadinho em casa, leiam um bocadinho antes, nos 5 ou 6 versículos antes, vão ver que havia duas mães que estavam em disputa porque uma tinha comido o seu filho, no outro dia era a outra que ia comer, as duas iam comer o seu filho, e ela recusou-se a isso, e isto gerou um grande alvoroço junto do rei. Até que ele, indignado, o rei Jorão, rasgou as suas vestes e disse: muito mal me aconteça se ainda hoje eu não cortar a cabeça de Eliseu. Eliseu era um profeta. Foi um homem chamado por Deus. Elias fez-lhe o convite. Deus disse-lhe: convida Eliseu para te suceder. E Eliseu foi um grande homem de Deus. E, prezados irmãos, o rei dirigiu-se à casa onde estava Eliseu com alguns anciãos da cidade. Mandou primeiro um servo. Eliseu disse: eis que o rei vem aí, fechem-lhe a porta, batam-lhe com a porta na cara, como se costuma dizer, e não o deixem entrar. Depois de chegar o servo do rei, chegou o próprio rei. A intenção dele realmente era que Eliseu fosse morto. Mas Eliseu faz uma profecia. E a profecia que fez é: amanhã, por estas horas, nós teremos muita comida, como trigo, cevada em abundância por muito pouco dinheiro. O rei apoiava-se no braço de um capitão. E esse capitão disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, por acaso isso poderia acontecer? Nós sabemos a história que aconteceu. Eliseu disse-lhe: tu verás, mas não comerás. E assim realmente aconteceu. Este homem foi atropelado pelo povo e, na verdade, nunca provou daquele trigo nem daquela cevada. Mas, queridos irmãos, isto merece já uma reflexão da nossa parte. O rei apoiava-se no braço daquele capitão. E é muito importante que nós pensemos em que braço é que nós nos apoiamos. Em que braço é que nós, como filhos de Deus, nos apoiamos? Muitas das vezes nós apoiamos-nos em alguns braços, mas não nos apoiamos no braço de Deus. E isso pode trazer um grande perigo para a nossa vida espiritual. E assim, sobretudo, a nossa atenção vai se centrar na vida destes 4 leprosos. No que eles fizeram, quem eles eram e porque é que o fizeram. Sabemos que do lado de fora estavam 4 leprosos. A lepra, neste tempo, era talvez o pior mal que podia suceder a alguém. É verdade que se chamava lepra a muitas coisas que não eram lepra. Doenças de pele também eram consideradas leprosos. Mas o sacerdote determinava se realmente era lepra ou não e o que fazer nessas situações. Se os irmãos forem a Números capítulo 13, Números capítulo 13, capítulo 14, se forem, peço desculpa, ao Levítico capítulo 13 e capítulo 14, ou Números, no capítulo 5, está lá indicado o que é que se deveria fazer quando existia lepra. A lepra era um flagelo tremendo. Não havia solução. Quem tinha lepra sabia que ia morrer de uma forma geralmente lenta,
e que provocava constrangimento a quem o tinha. Os leprosos eram separados, eram arrancados das suas famílias, das suas casas, dos seus queridos, das suas esposas e maridos e filhos, eram mandados embora para fora da cidade, e eles eram completamente segregados pela sociedade. Eles eram afastados de qualquer culto religioso que pudesse haver. Não podiam ter lugar nessa situação. E o pior de tudo é que a lepra era considerado pelas pessoas como um castigo de Deus. Eles diziam, este homem pecou, e como pecou, o castigo é terem lepra. Então os leprosos, o que tinham que fazer era rasgar as suas roupas, e quando alguém se aproximava, eles gritavam, imundo, imundo. Eles gritavam o mal que cada um deles tinha. Queridos irmãos, eu às vezes ponho-me a pensar o que é que poderia acontecer connosco se nós tivéssemos que gritar na rua qual é o nosso pecado. Talvez mentiroso, mentiroso. Talvez calhandreiro, calhandreiro. Talvez ganancioso, ganancioso. Mas estes homens, coitados, na verdade, eles simplesmente contraíram lepra. É verdade também que há relatos na Bíblia em que a lepra foi realmente um castigo de Deus. Nós lembramos-nos da história lembramos-nos da história de Miriam. Miriam criticou o seu irmão e sobretudo a sua mulher Cushita, e Deus castigou-a com lepra. Deus depois a curou. Geazi, ele foi extremamente ganancioso e mentiroso, o servo de Eliseu. E também a lepra que na mantinha passou para ele, e Geazi morreu leproso. Lembramos-nos da história de um rei, Uzias. Uzias era um rei orgulhoso e rebelde. Ele ia ao templo de Deus, ia à casa de Deus, fazer os rituais que só pertenciam aos sacerdotes. E os sacerdotes diziam, rei, tu não podes fazer isso. Mas ele teimou, e numa dessas vezes, Deus castigou-o também com lepra. Mas, na verdade, também existem situações de lepra onde simplesmente era uma doença, eram as circunstâncias e as pessoas apanharam. Nós lembramos-nos de Mateus no capítulo 8, houve um leproso que foi ter com Jesus. E ele disse, Senhor, se tu quiseres podes-me curar. E há traduções que do grego diz que Jesus o abraçou. Sabem, quem tocasse um leproso ficava cerimonialmente impuro, não podia ir à igreja. E Jesus não só tocou aquele leproso, como o abraçou e disse, sim, eu quero, fica curado. E ele curou-se imediatamente. Mas em Lucas, no capítulo 17, temos a história de 10 leprosos que pediram ao Senhor, cura-nos. E Jesus disse-lhe, sim, vão-se mostrar ao sacerdote para que ele vos declare curados. E eles saíram ao pé de Jesus, leprosos. Mas à medida que foram caminhando, a lepra foi desaparecendo e quando chegaram ao sacerdote, eles estavam completamente limpos. Queridos irmãos, Deus trabalha de várias maneiras. Deus trabalha, muitas das vezes, Deus opera milagres instantaneamente. Ele quer, diz e as coisas acontecem. Mas muitas vezes Deus também cura por processos. E aqui nós vemos a diferença entre a cura imediata e a cura por processos. Às vezes nós podemos sair de uma sessão de quimioterapia e ficamos curados. Isso é um milagre de Deus. Agora, estes homens estavam à porta da cidade, eles estavam de fora, porque os leprosos geralmente viviam em grutas, cavernas, eles eram alimentados por misericórdia, talvez dos amigos ou familiares que iam deixando comida, e assim eles iam sobrevivendo. E agora eles ali estavam, não podiam entrar, não podiam sair, e para além de tudo mais, das circunstâncias todas, não teriam alimento, e eles ainda tinham outro problema que também era a lepra. E agora eles disseram uns para os outros, bom, nós só temos uma possibilidade, e é nós dirigirmos ao acampamento dos sírios, e vamos pedir alimentos e água. Se nos matarem, tão somente morreremos. E eles, em 2 de Reis, no capítulo 7 e no versículo 3, eles disseram, porque é que estaremos nós aqui a morrermos? Vamos fazer qualquer coisa. Vamos agir. Vamos ter algum tipo de ação. Porque, na verdade, estes leprosos, apesar de serem leprosos, eles queriam viver. Eles estavam mal com a sua saúde. Eles estavam mal com a sociedade. Eles estavam mal com a igreja. Mas, apesar de estarem mal com isto tudo, o grande objetivo deles era viver. E isto é o Evangelho. O Evangelho ensina-nos como e porque é que nós devemos viver.
Esta é a mensagem que o Senhor tem para nós, de que devemos ser portadores deste Evangelho que significa boas novas aos outros, porque Jesus, em São João, no capítulo 10 e versículo 10, ele diz: eu vim ao mundo para que tenham vida e a tenham com abundância. E agora, irmãos, acontece realmente o milagre. Estes homens, pela fé, com confiança, decidem ir ao território dos sírios. E o que é que acontece? Eles decidem isto ao anoitecer. E diz que quando eles se puseram a caminho, quando eles decidiram ir, diz que o Senhor fez ouvir no acampamento sírio o som de um grande exército que marchava em direção a eles. E agora os sírios pensaram que Israel tinha alugado outros exércitos, dos heteus, dos egípcios, e eles se puseram em fuga e deixaram completamente o acampamento liberto, as suas coisas lá ficaram. Quando há grande desespero, não há tempo de levar os pertences. Nesta vida, irmãos, nós não vamos levar pertences. Quando o desespero bater à porta, nós deixamos tudo. A conta bancária, os automóveis, tudo ficará para trás. O que importa é salvar realmente a nossa vida. E então, eles encontraram realmente o acampamento vazio. E, pasmemos, mas os primeiros a verem o milagre de Deus não foi o rei, não foram os soldados, não foram o povo, mas foram aqueles que eram escorraçados pela sociedade. Foram 4 leprosos a verem pela primeira vez a vitória de Deus. E eles tornam-se mensageiros de boas novas para a cidade. Eles foram os primeiros realmente a ter esse privilégio. E isto diz-nos que Deus opera mesmo fora dos círculos do poder e fora das expectativas humanas. Às vezes aquelas pessoas mais humildes, aquelas pessoas a quem realmente às vezes, incorretamente, podemos pensar que estarão fora das nossas cogitações, são esses que Deus às vezes escolhe para as suas grandes realizações. E então, eles dizem, nós não podemos guardar isto para nós. Primeiro comeram, beberam, levaram ouro, prata, roupas, voltaram segunda vez, mas depois disseram uns aos outros, nós não estamos a ser evangelistas. Nós estamos a ser egoístas. E como tal, nós não o devemos fazer. Nós temos que ir dar as boas novas ao Rei, para que realmente haja salvação para todos. Queridos irmãos, nós da história dos leprosos temos 3 grandes lições que me saltaram à mente, podemos tirar. E é neste aspecto que eventualmente nos poderemos concentrar. Em primeiro lugar, a fé e a confiança. Estes homens, apesar de serem segregados pela sociedade e por todos, estes homens, de alguma forma, eles confiavam em Deus. Eles não perderam a sua esperança em Deus. E eles vão porque tinham fé de que realmente alguma coisa pudesse acontecer de boa. Mas que ainda que não acontecesse, se tivermos que morrer, morreremos, como disseram os jovens hebreus na fornalha. Antes de entrarem na fornalha, ó rei, não vale a pena repetires a música e isso tudo. Nós não nos vamos dobrar a ti. Nós iremos. Deus pode nos salvar, mas se não salvar, simplesmente morreremos. E o interessante é que a Bíblia não nos diz quantos soldados é que estavam, quantos soldados sírios é que ali estavam, mas seriam milhares de soldados. E milhares de soldados não fogem de um acampamento, de um completo cerco a uma cidade em poucos minutos. Isto demora algum tempo. Quando eles decidem que vão, Deus começa a operar. Quando nós decidirmos seguir os planos de Deus, quando nós nos submetemos a Ele e confiamos que Deus vai pôr em prática os seus planos, Deus começa a agir. Eles ainda não tinham ido, só tinham decidido. E então é por essa razão que nós vamos ver a criatividade de Deus. Deus é um ser extremamente criativo. E vejam a forma que Deus utilizou para pôr em debandada aqueles milhares de homens equipados e preparados para a batalha.
nós necessitamos de nos submeter completamente ao plano do Senhor. E o plano do Senhor tem sido, Ele tem planos para todos nós, para ti, para mim. Ele teve planos até para Jesus. O próprio Deus feito carne, ao vir aqui, Deus tinha um plano com Jesus. Em Miqueias 5:2, nós podemos ver que Deus tinha, o profeta Miqueias diz que Jesus deveria nascer em Belém. Mas Maria e José não viviam em Belém, viviam em Nazaré. Mas a Bíblia dizia que Jesus havia de nascer em Belém. Um imperador César Augusto lembrou-se de fazer um recenseamento. Os seus conselheiros provavelmente ter-lhe-ão dito, ó rei, mas um recenseamento dá tanto trabalho, tanta confusão, tantos gastos. Não importa, eu é que mando. Quer um recenseamento e faz o recenseamento. E o que acontece? José e Maria saem de Nazaré e vão para Belém. E em Belém, Jesus nasce. César Augusto dizia, eu mando, eu é que posso, eu é que quero. Coitado, ele simplesmente estava a cumprir aquilo que Deus tinha dito através de Miqueias 5:2. Depois, nós podemos ler em Oséias 11:1. Em Oséias 11:1, diz que do Egito chamei o meu filho. Eles estavam em Belém, da Judeia. E o rei Herodes ouviu falar que tinha nascido um rei. E ele não queria concorrência. E então o que decidiu se nasceu, para não haver margem de dúvida, vamos de 2 anos para baixo, mande matar os meninos todos. Novamente os conselheiros ao rei. Isto é uma medida tão trágica, tão dolorosa, tão dura. Eu é que mando. Eu quero, é assim, 2 anos para baixo, mandem matar. Mas o anjo, na noite anterior, disse a Maria e José, fujam para o Egito, porque Herodes quer mandar matar o menino. Queridos irmãos, Herodes achava que ele é que mandava, mas ele simplesmente estava a cumprir aquilo que dizia Oséias capítulo 11, versículo 1. Depois, o que acontece é que, mais tarde, sobe ao trono um homem que foi Arquelau. Arquelau era um rei pouco inteligente. Era um indivíduo bastante limitado. Apesar de ter grande poder, tinha pouca inteligência e ele, sobretudo, dava atenção ao reino ali à Judeia. A sua influência fazia-se sentir, sobretudo, na Judeia. E agora este Arquelau, ele também estava para tomar medidas para, de alguma forma, castigar o povo de Deus. E acontece que alguém terá dito a José e Maria, olha, saiam daqui e vão viver para Nazaré. E mal sabia Arquelau que ele estava a cumprir a profecia que vinha em Isaías no capítulo 11 do versículo 1. Deus é quem determina o destino do mundo. E Ele também tem desejo de determinar o meu e o teu destino se nós nos submetermos a Ele. O princípio da fé e confiança é submeta-se ao Senhor e Ele fará cumprir os seus desígnios na tua vida. E então, queridos irmãos, esta é a primeira lição que nós devemos tirar. Fé e confiança. Mas a segunda lição tem a ver com ação e movimento. Há muitas pessoas que dizem, eu tenho fé, mas ficam paradas. Eu não tenho emprego, eu preciso de um emprego. Então, e o que é que está a fazer para ter um emprego? Eu estou sentado em casa e oro. Irmãos, andar, começar a procurar. Fé é movimento, é ação. Deus não faz pelo ser humano aquilo que o ser humano pode fazer. E nós temos muitas experiências na Bíblia. Lembro-me de 2 ou 3. Bodas de Caná. Jesus tinha a capacidade de transformar a água em sumo de uva. Mas ele disse, encham as talhas. Quem teve que encher as talhas foram os serventes. E ele realizou um milagre. Quando foi da morte de Lázaro, Lázaro já estava em decomposição. Jesus tinha a capacidade de ressuscitar Lázaro e ressuscitou. Mas não foi Jesus que tirou a pedra. Era bem mais fácil tirar a pedra e depois ressuscitar. Mas ele disse, tirai a pedra. E eles tiveram que a tirar para que o Senhor pudesse atuar. E depois também lembramos-nos, por exemplo, daquele paralítico no tanque de Betesda, que Deus também operou. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele teve que tomar a iniciativa de o fazer.
O apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 19, versículo 11, ele diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Irmãos, este Deus que fazia maravilhas extraordinárias através das mãos de Paulo, não é o mesmo Deus que pode fazer maravilhas extraordinárias através das tuas mãos? Então, se Ele é o mesmo, o que temos que fazer? O que é que nos falta para que realmente isso possa acontecer? Fé, confiança, ação e movimento, a segunda situação. E a terceira é que nós devemos ser evangelistas, nós devemos ser portadores de boas novas. Há alguém que tenha melhores boas novas do que nós? Eu estive esta semana no funeral de uma amiga minha que morreu a sua avó. Irmãos, e o culto, a pregação do padre não deixa grandes esperanças às pessoas. É triste. Eu desejava, quem nos dera que um adventista fosse ali fazer aquele funeral. Que é uma mensagem poderosa, de ânimo, de esperança para as pessoas. E, no entanto, pouca esperança. Nós sabemos. Estes homens, eles foram verdadeiramente portadores de vida e de esperança. Porque o próprio Jesus disse: ide por todo o mundo e partilhai, pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho, que é aquilo que são as boas novas da salvação. Os irmãos sabem que o Rio Jordão nasce nos Montes Hermon. Eles descem os montes, atravessa as planícies da Galileia e vai desaguar a um grande lago. Por ser tão grande é chamado como Mar da Galileia. Este mar tem espécies espantosas. Peixes, lindas cores, grandes corais, bonitos corais para o mergulho. É um excelente mar até para mergulhar, bem como o Mar Vermelho também. E este mar recebe as águas do Rio do Jordão, mas ele também as repassa. Ele não fica só com elas. Elas vão pelo deserto da Judeia e vão desaguar num mar chamado o Mar Morto. No Mar Morto não há vida. Até para tomar banho não é bom. A salinidade é tão grande, a concentração de salinidade, que não se consegue realmente, não é bom. E aqui está um mar que apenas recebe e não dá. Isto é um exemplo para a nossa vida espiritual. Queridos irmãos, praticamente a terminar, queria-vos dizer que a fé pode ser partilhada. Talvez nós pensemos, mas espera, a fé não é individual, nós não nos salvamos pela fé, sim. Nós salvamos pela graça, mediante a fé. É verdade, a fé é individual para a salvação. Mas a fé também pode ser partilhada. E se os irmãos se lembrarem da história daquele paralítico que tinha 4 amigos, Jesus estava numa casa completamente lotada. E eles queriam que Jesus podia salvar aquele seu amigo. Eles destelharam a casa e desceram o paralítico por umas cordas até chegar à frente de Jesus. E o que é que a Bíblia diz? Diz que Jesus, vendo a fé deles, dos 4 amigos, curou o paralítico. Isto é a partilha da fé. A fé tem que ser partilhada. Em Marcos, no capítulo 7, no versículo 29, aquela mulher, Jesus foi ao território de Tiro e Sidon. E ali estava uma mulher que ia atrás de Jesus a gritar: Senhor Jesus, tem piedade da minha filha que está terrivelmente endemoniada. E Jesus diz: não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela diz: mas também é bom, os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa dos seus donos. E Jesus estava a provar a sua fé e disse aos seus discípulos: nunca vi fé como esta em Israel. Num território estrangeiro, não vi fé como esta. Vai, o teu filho está curado, a tua filha está curada. E realmente ela se curou. Partilha da fé. Mateus capítulo 8, o centurião romano pediu ao Senhor Jesus para que curasse o seu servo. E Jesus ia à casa dele e disse: Senhor, não precisas de vir. Tu basta dizeres: fica curada, e ele ficará curado imediatamente. E Jesus, vendo a fé do centurião, o que é que ele fez? Ele curou imediatamente aquele servo. Nós somos convidados a partilhar a nossa fé. Termino com uma experiência. Há pouco tempo atrás, uns irmãos oravam e achavam que Deus não estava a responder às orações que eles faziam. Não acontecia nada. Tudo parecia estar normal, sem significado.
E então eles falaram com o pastor Pavel. E ele disse, não, irmãos, Deus tem planos e tem desígnios para vocês. Perguntem ao Senhor quais os planos que Ele tem para vós. E eles reuniram-se e começaram a orar para saber que planos é que Deus tinha para eles. E Deus pôs nas suas mentes, o Espírito Santo colocou nas suas mentes de que eles deveriam reunir bens, víveres, cobertores, roupa para mandar para a Ucrânia, que estava em guerra. Que está em guerra. E então eles falaram com o pastor Pavel, disse, sim senhora, Deus, avancem. Deus não disse, avancem pela fé. E então eles falaram com muitas igrejas e reuniram 3 caminhões cheios de todo tipo de utensílios que seriam necessários para pessoas que estão em grande dificuldade. E agora eles arrancam com aqueles caminhões e vão diretos à Ucrânia. E quando chegaram à fronteira da Ucrânia, na fronteira, o oficial que ali estava disse, desculpem, mas vocês não podem entrar. A Ucrânia tem uma lei que diz que dentro da Ucrânia só se pode entrar com 2 malas de mão. Portanto, vocês não podem entrar. E eles falaram, convenceram e tal, ligaram ao pastor e o pastor disse, ouçam, Deus não vos disse, orem. Então eles foram para os caminhões, oraram, tiveram uma ideia, meteram dinheiro dentro do passaporte, ainda em quantidade, entregaram ao oficial e disseram, o senhor veja bem a nossa identidade. E o homem abriu, viu o dinheiro e disse, se os senhores querem me comprar, eu mando-vos já prender. Não se atrevam a uma coisa dessas. Eu estou aqui a cumprir as leis do meu país. Eles foram embora desanimados. Orem. Disse, pastor, orem. Deus não vos disse. Eles oraram. E depois de orarem, voltaram outra vez e falaram com o oficial que queriam ir porque as pessoas tinham sido uma doação. Bom, explicaram tudo o que tinham a explicar e o oficial disse, podem entrar com 2 malas cada um. E então eles o que fizeram foram-se embora, italianos, foram-se embora para a Itália e ligaram ao pastor, não sei se nós ouvimos bem a voz de Deus, mas o plano de Deus, acho que as coisas não, os caminhões ficaram guardados, portanto os víveres ficaram guardados nos armazéns. Eles arranjaram os armazéns, deixaram lá os bens e foram-se embora. Passou-se cerca de quase 2 meses. E passado 2 meses, eles receberam uma chamada. Eu peço desculpa, eles antes disso ligaram a um pastor ucraniano e contaram ao pastor o que é que se estava a passar. E o pastor ucraniano foi à fronteira também tentar desbloquear, mas também não conseguiram, da 3ª vez. E simplesmente eles acabaram por se ir embora e então, quase 2 meses depois, o pastor ucraniano ligou para eles e disse, olha irmãos, eu queria-vos conversar porque acerca... E eles, irmão, que bom que me está a ligar. Então, olha, eu vou-vos contar o que é que aconteceu. E então, o que é que aconteceu? Bom, o que aconteceu foi, eu reuni na minha igreja 7 pessoas, 7 homens. Então, nós fomos à fronteira, íamos ao armazém, pegávamos nas coisas, cada um de nós levava 2 malas e passávamos com as malas para o território da Ucrânia. E dizíamos, Senhor, deixe-nos lá tanta coisa e tal. E o homem, não Senhor, a lei da Ucrânia é assim, não podem. E eles iam com as malas. No dia seguinte, lá iam outra vez. Mais 2 malas cada um. Mais, olha, o Senhor deixa, sabe que Deus tem um plano, Deus quer ajudar as pessoas que estão aqui em sofrimento. E isto passou-se durante uma semana. E ao final de uma semana, eles estavam já a dizer, sabe que Jesus morreu por cada um de nós e por o povo ucraniano também. E pelos senhores também. E o oficial disse, bom, aquilo que vocês dizem faz algum sentido. Então, olha, vocês vão fazer o seguinte, amanhã quando vocês vierem, o Senhor vai-me explicar acerca desse Jesus. Fala-me lá acerca da Bíblia. E eles, lá foi, o pastor foi, com aqueles irmãos, e toca de começar a dar estudos bíblicos àquele oficial. Eu disse, amanhã quero ouvir estudos bíblicos outra vez, está bem? E eles lá iam, e no dia seguinte já não estava só o oficial. Estava o oficial e a patrulha de polícia, metade da patrulha de polícia estava ali a ouvir os estudos bíblicos. E no dia seguinte, voltavam novamente a contar, a estudar a Bíblia com aqueles homens. E já estava, não aqueles polícias que estavam no dia anterior, mas estava a outra equipa que não tinha ouvido. Irmãos, passado cerca de 15 dias, aquele homem disse, olha, sabem, eu acredito naquilo que o Senhor está a dizer. Eu acredito que aquilo que aqui está nos contentores, eu acredito não é para vocês ganharem dinheiro. Eu pensava que era para vocês ganharem muito dinheiro acerca com isto.
mas eu agora realmente conheço Jesus. E eu acredito naquilo que esse Jesus está a fazer por mim e por o povo que aqui está em sofrimento. Por isso, hoje vocês podem pegar e levar tudo o que há e entrem à vontade e distribuam como vocês entenderem. E já tinha sido batizado o oficial, a sua família, alguns polícias e as suas famílias foram batizadas. Irmãos, Deus trabalha nas crises, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós achamos que Deus não responde a uma oração, Deus está a responder à oração. Só que está a responder de uma forma diferente daquilo que nós desejaríamos e esperávamos. Mas Ele sempre responde. Porque Ele diz, eu nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Tu passarás pelas águas e elas não te submergirão. Passarás pelo fogo e elas não te queimarão. Nem a chama arderá em ti. Eu tenho escrito nas palmas da minha mão. Deus nunca falha. E para nós, como seus filhos, nós podemos agradecer, porque Deus pode usar rejeitados, esquecidos e excluídos como cada um de nós. Deus pode utilizar as nossas incapacidades para realizar grandes acontecimentos. Ninguém está longe demais, ninguém está além do alcance da graça e do propósito de Deus. E nós, como os leprosos, somos convidados a levar esta mensagem de boas novas àqueles que nos cercam. Que o Senhor nos possa abençoar.